Oi gente, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal se caso ainda não o fizeram, e se ao final desse vídeo vocês tenham gostado, curtido, achado válido, que vocês compartilhem com seus amigos e deixem um like. Bom, gente, como sempre, o meu objetivo aqui é compartilhar um pouco sobre as minhas experiências, sobre as minhas ideias e especialmente sobre a minha imersão ou a minha tentativa de imersão na vida intelectual, em estudos mais profundos, elevados, enfim. E aconteceu, como sempre acontece quando a gente se envolve profundamente num determinado assunto, esse final de semana aconteceu uma coisa interessante. Eu estava lendo, né, algumas transcrições da aula do COF e tem uns conceitos que o professor usava ali, até que são de São Tomás de Aquino, a respeito da tensão existente, né, entre os valores absolutos, entre as normas morais gerais, que em geral são abstratas, e as situações concretas, que é onde a realidade, na verdade, se revela, naqueles momentos que a gente está tendo que operar na vida, seja no trabalho, na nossa família, enfim. E existe uma tensão aí decorrente entre aquilo que é o ideal, que são os valores ideais, que é uma moral, até ele dá o exemplo da moral cristã, como ela, na verdade, foi deturpada ao longo dos últimos séculos, tendo em vista, inclusive, uma própria apropriação do Estado sobre essa moral, de sorte que a gente nos torna um pouco até vulneráveis a esse excesso de normas morais, né, digamos assim. Mas o que acontece? Então eu estava tentando refletir sobre isso, entendendo que de fato a relativização da vida, ela faz com que esses preceitos morais mais abstratos, eles tenham que ser, digamos assim, ponderados e concretizados de maneira real no que acontece. Pensando sobre isso, eu abri um livro que eu não tinha terminado de ler ainda, que é esse livrinho aqui, foi no sábado mesmo, esse livrinho aqui, do Viktor Frankl. É um diálogo do Viktor Frankl com um erudito, um teólogo vienense também, que foi realizado em 1984, e que é muito bacana. Eles fazem um diálogo mesmo, uma comunicação entre a psicologia e a teologia na busca da verdade, que na verdade na tentativa de buscar a verdade. Os dois têm uma experiência relacionada ao antissemitismo, né? Os dois são judeus, enfim, então é um diálogo bem profundo, bem interessante. Mas num determinado momento do livro, o que foi exatamente onde eu abri, achei tão bacana isso, essas experiências meio misteriosas, como diria o professor Olavo, né? Esse fragmento da realidade que a gente não tem explicação. E Viktor Frankl falava, então, sobre o quando os mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos, que são o suprassumo, né, do absoluto, o suprassumo das normas morais abstratas, né, o quanto eles, por se quererem absolutos, se perdem em rigor, se perdem em concretude quando eles chegam nas realidades, nas circunstâncias reais, porque a nossa vida, gente, ela é um emaranhado de situações que se realizam sem uma conexão, que se realizam aleatoriamente, são muito variáveis. 10 mandamentos nunca vão poder explicar com o efetivo rigor o que é possível na nossa vida em termos de situações práticas, e elas se relativizam. E é isso que Viktor Frankl fala. Ele fala, por exemplo, que dentro de uma experiência do campo de concentração, ele violou os 10 mandamentos em 3 oportunidades. Quando ele levantou falso testemunho, atestando, ele era médico, né, atestando que alguns doentes mentais não tinham doenças mentais para impedir que eles morressem. Quando ele, antes mesmo de ir para o campo de concentração, autorizou que a mulher dele cometesse o adultério, porque ele queria que ela ficasse viva, apesar dos pesares, ou seja, se ela precisasse se prostituir, se ela precisasse vender a alma, digamos assim, para os nazistas, que ela fizesse, ou seja, então violou a regra do adultério.
E também violou a regra do não roubar, porque na verdade era uma virtude para os prisioneiros quando eles conseguiam roubar um pedaço de carvão, roubar uma batata. Isso na verdade não havia uma violação moral, né? Em nenhum desses momentos, na verdade, Viktor Frankl relata que há uma violação moral, porque o absoluto, as regras absolutas, elas na tensão entre o absoluto e o concreto, elas se relativizaram e deixaram, portanto, de ser violações morais, né? E é bem interessante que como é que ele diz assim, só esses princípios morais, por se pretenderem absolutos, eles na verdade relativizam o que existe de mais concreto. E o professor Olavo, ele usa muito as concepções de São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino fala muito da prudência nas obras dele, que são obras ali da Idade Média. Só que é uma prudência cujo próprio conceito ele foi domesticado, digamos assim. Então, na verdade, como eu vou agir com prudência numa situação concreta que me é dada? Como eu vou seguir uma moral absoluta a partir da prudência, né? Para São Tomás de Aquino seria agir conforme a real consciência, ou seja, sem qualquer influência de paixões, sem qualquer influência de sentimentalismo ou de ser impetuoso, mas na verdade seguir a métrica e não na verdade ser extremamente cauteloso, como uma interpretação mais contemporânea da ideia de prudência nos dá. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque na verdade na sequência Viktor Frankl fala nesse livro sobre a necessidade que a gente tem de seguir a nossa própria consciência. No caso concreto que se apresenta, né? Que já se apresenta relativizado. Por quê? Obviamente a nossa consciência, ela é humana, porque ela é nossa, né? E ela é tão extremamente humana que ela é passível de erro. Mas diante de uma situação concreta na qual a gente não consegue, porque a gente não tem essa clareza, né? Aplicar esses padrões morais que nós temos como absolutos, a nossa consciência, ainda que incerta, ela é um dos únicos parâmetros que a gente tem para nos orientarmos do caso concreto. Então, mais importante do que agir com insegurança, porque inseguros nós sempre estaremos, nós nunca vamos ter uma certeza absoluta de tudo porque ela não nos é acessível nesse plano, é que a gente haja com todo o coração. Porque o sentido, como eu falei nos outros vídeos, a busca de sentido que Viktor Frankl fala na sua logoterapia, ela não é uma busca por um sentido absoluto. Isso não é acessível a nós seres humanos. A busca por sentido, ela é sempre a busca de um sentido concreto. Ele vai pedir para o paciente dele, vai perguntar para o paciente dele o que é possível que só tu faça nesse momento. E se tu não fizer isso exatamente agora, quando que tu vai fazer? Ou seja, a nossa busca de sentido, ela nunca vai nos demandar necessariamente que a gente vá aos 10 mandamentos. É claro que o principal deles está sempre presente, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a busca da prudência, por exemplo, numa situação concreta, ela vai demandar qual a prudência que a minha consciência exige, né? Se a prudência ela vai ser eu ser mais corajosa ou vai ser eu me recolher? Vai ser eu ser mais impetuosa ou vai ser eu agir de uma maneira com maior temperança, ou seja, medindo, não sendo tão intensa, né? É muito legal que a busca, então, interior, na verdade, de se ouvir, de buscar consciência, é que vai revelar nesse momento qual o sentido, né, que a minha vida demanda de mim naquele momento. Ela, em geral, nunca... Essa tensão entre abstrato, concreto, entre geral e particular, ela sempre vai pender para o particular, porque é ali que as respostas, que a vida está nos perguntando. O livro esse fala muito, a busca de Deus, questionamento sobre sentido, não sobre qual é o sentido, o que nós buscamos, qual é a resposta que a gente vai achar, mas a resposta de o que a vida quer de nós, que ao cabo, né, a gente agir dentro da responsabilidade que Viktor Frankl fala, que a nossa liberdade ela só pode ser exercida na medida em que nós nos responsabilizamos sobre a nossa vida.
mal ou bem, essa tensão entre que parece muitas vezes um motivo de confusão para nós e de busca incerta do que é possível e do que não é, ela é resolvida, na verdade, na busca de sentido concreto e ver que a vida sempre vai relativizar os princípios morais, ou eles já vêm para nós com uma certa relativização, e que é a nossa responsabilidade, a nossa consciência, a nossa vivência interior que vai nos dar as respostas para isso. Tá certo? Por hoje é isso. Um beijo, fica a dica do livro, ele é maravilhoso, ele é profundo e casa com todas essas questões que a gente vem vindo de linguagem, de amadurecimento interior e de busca de sentido. Tchau, tchau.